dar prioridade às coisas espirituais é você investir em alimentar a sua alma com as coisas de Deus. É isso que nós fazemos quando nós meditamos na palavra de Deus. Vamos pedir a direção dele e hoje vamos ler Juízes 12, 13, tá bom? Meu Deus e Pai, eu entrego essa meditação nas tuas mãos, peço que o Senhor nos conduza e que a gente possa tirar lições preciosas da tua palavra. A tua palavra é um tesouro tão grande que se nós obedecermos a ela, vamos ser felizes. E o Senhor quer isso. Por isso eu entrego essa meditação nas tuas mãos, nos dá o entendimento. Amém. Juízes capítulo 12, versículo 1. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte e disseram a Jefté: por que passaste a combater contra os filhos de Amon e não nos chamaste para ir contigo? Queimaremos a fogo a tua casa contigo. Há sempre aqueles que parece que faz o trabalho contra, né? Eles, ao invés de se juntarem, querem espalhar. No 2, e Jefté lhes disse: eu e o meu povo tivemos grande contenda com os filhos de Amon, e chamei-vos, e não me livrastes da sua mão. E vendo eu que não me livráveis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon, e o Senhor nos entregou nas mãos. Por que, pois, subiste vós hoje para combater contra mim? E ajuntou Jefté a todos os homens de Gileade, combateu contra Efraim. E os homens de Gileade feriram a Efraim, porque este dissera-lhe: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas que habitais no meio de Efraim e Manassés. Porque tomaram os gileaditas aos efraimitas os vales do Jordão. E sucedeu que, quando alguns dos fugitivos de Efraim dizia: deixai-me passar, então os gileaditas perguntavam: és tu efraimita? E dizendo ele: não. Então lhes dizia: dize, pois, a Shibolete. Porém ele dizia Sibolete, porque não podia pronunciar bem. Então pegavam dele e o degolavam nos vales do Jordão. E caíram de Efraim naquele tempo 42.000. O comentário daqui diz: na guerra entre gileaditas e efraimitas, a pronúncia de uma única palavra definia quem pertencia ao povo inimigo. Falar a palavra Shibolete, que significa espiga de cereal, era um teste para saber se aqueles homens eram efraimitas. Se fossem, não conseguiriam articular a expressão corretamente. Na vida espiritual, nossa linguagem diz muito sobre nós. Ela revela intenções e desejos, pois a boca fala aquilo que está em abundância no coração. Então, se uma pessoa está cheia do Espírito de Deus, a sua maneira de falar mostrará isso. Dela sairão palavras de fé, vida e paz. Vamos conferir Mateus 12, 34? Raça de víboras, Jesus falando. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Por isso que do coração procede as fontes da vida, né? E a Bíblia ensina muito claro isso, que nós devemos guardar o nosso coração. Você guarda um tesouro, você guarda o dinheiro, você guarda um ouro, você guarda coisas preciosas, mas o ser humano ele esquece de guardar o coração. E o coração dele procede as fontes da vida. Daí você tem que estar sempre vigilante com relação a ele. No 7, Jefté julgou a Israel 6 anos, e Jefté, o gileadita, faleceu e foi sepultado numa das cidades de Gileade. E depois dele julgou Israel Ibzan, de Belém. E tinha este 30 filhos e 30 filhas, que casou fora. E 30 filhas trouxe de fora para os seus filhos, e julgou Israel 7 anos. E faleceu Ibzan e foi sepultado em Belém. E depois dele julgou a Israel Elon, o Zebulonita, e julgou Israel 10 anos. E faleceu Elon, o Zebulonita, e foi sepultado em Aijolão, na terra de Zebulon. E depois dele julgou Israel Abdom, filho de Eliel, o Piratonita. E tinha este 40 filhos e 30 netos, que cavalgavam sobre 70 jumentos. E julgou Israel 8 anos. Então faleceu Abdom, filho de Eliel,
o Piratonita, e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, no monte dos Amalequitas. Juízes 3 começa dizendo assim: os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aqui você percebe mais uma vez que eles não aprenderam a lição, né? Mais uma vez você vê eles se distanciando de Deus e se entregando literalmente nas mãos do inimigo. Olha o 2. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora é estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Então, olha só o interesse de Deus em estar sempre suscitando, né, levantando alguém por quem ele possa julgar a Israel, livrar Israel. Então agora nós vamos entrar na história de Sansão, né? Sansão, um grande homem da Bíblia, mas que era muito guiado pelo seu coração, né? Então, infelizmente, ele poderia ter sido um grande juiz da sua época, mas, enfim, a gente vai conhecer a história dele. Então, a mãe dele era estéril, então a vinda dele foi um milagre. Então, tudo começa aí com os pais. O comentário diz assim: o anúncio do nascimento de Sansão para libertar Israel do domínio dos filisteus foi feito de modo especial por meio do anjo do Senhor. Manoá, sua esposa, não tinha filhos, pois ela era estéril. No entanto, o Altíssimo os escolheu para uma importante missão. Deles nasceria um filho que deveria ser totalmente consagrado ao Senhor. Desde o ventre materno, ele seria um nazireu, isto é, durante toda a sua vida não tomaria bebida embriagante, não consumiria uvas e os seus derivados, não cortaria os cabelos, não se alimentaria de comidas impuras e não teria contato algum com cadáveres, porque era a lei que estava em Números 6, do 1 ao 21. Então, esse seria então Sansão, que iria nascer e ele já tinha um plano. Deus tinha um plano para ele. No 6. Então a mulher entrou e falou a seu marido, dizendo: um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, e não lhe perguntei de onde era, e nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus, desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. O comentário daqui diz assim: que nos ensine. A oração de Manoá deve ser a de todos os pais, porque ninguém pode se julgar apto por si mesmo para criar um filho. Não há neste mundo desafio maior que instruir alguém com respeito a Deus e à vida. Esse profundo desejo de Manoá em ser capacitado espiritualmente para transmitir os ensinamentos do Altíssimo ao filho surtiu efeito ao longo da vida deste, pois Sansão, mesmo tendo pecado, recobrou a sensatez e se voltou para o Senhor eterno. Vamos ver isso no capítulo 16, do 1 ao 28. Os pais que desejam ter essa capacidade especial precisam buscar o Espírito Santo. Ele é o mestre da sabedoria e do ensino que dá discernimento e força para vencer o complexo relacionamento entre pais e filhos. Então, olha que ensinamento a gente tira daqui, né? Quer dizer, ele buscou em Deus essa sabedoria. Até me faz lembrar do provérbio, né? Que a mulher sábia edifica a sua casa. Então,
Onde ela vai buscar essa sabedoria? Em Deus. Então, quando ela busca em Deus, quando ela então aprende, ela vai ser guiada por Deus. E aí, se está sendo guiado por Deus, não tem como dar errado, né? Ele é o Criador. O 9. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse: eis que aquele homem que veio a mim, no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem, disse-lhe: és tu aquele homem que falou a esta mulher? E ele disse: eu sou. Então disse Manoá: cumpra-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disser à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: ora, deixe que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto e oferecerás ao Senhor, porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá ao anjo do Senhor: qual é o teu nome, para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos? E o anjo do Senhor lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? O comentário diz assim: o anjo do Senhor não revelou a Manoá o seu nome, alegando ser incompreensível ou maravilhoso demais para ele entender. De semelhante modo, muitas vezes desejamos respostas de Deus que nem sequer temos condições espirituais de ter. Todavia, à medida que amadurecemos na fé e conquistamos uma base sólida de comunhão com o Altíssimo, somos aptos a compreender a sua vontade. O nome era muito importante naquela época, por isso que ele gostaria de saber o nome. Eu lembro de Jacó também, que na luta com o anjo, ele também perguntou o nome, mas o anjo não revelou. Hoje nós sabemos que o nome é Jesus, né? Foi nos revelado o nome do Salvador. No 19, então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de alimentos e os ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E ouve-se o anjo maravilhosamente observando Manoá e sua mulher. Quer dizer, quando eles preparavam aquela oferta, né? Estava ali o anjo olhando eles, a preparar tudo, né? Ele não iria comer, mas viu a preparação. No 20, e sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e a sua mulher, caíram em terra sobre os seus rostos. Eu posso imaginar, né, o temor que eles tiveram naquele momento de ter visto o anjo e o anjo aceitar, né, Deus ter aceitado o sacrifício deles, porque o fogo desceu e subiu então. No 21, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então compreendeu Manoá que era o anjo do Senhor. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Porém sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e a oferta de alimentos, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. Então a mulher ali foi a razão do homem, né? Ele já estava entrando em dúvida, mas ela cortou o mal pela raiz e falou: não, se a gente tivesse que morrer, já teria morrido. Olha a função da mulher sábia. No 24, depois teve essa mulher um filho, a quem pôs o nome de Sansão. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a incitá-lo, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Comentário do 24. Sansão foi escolhido pelo Senhor, que o fez mais forte que todos os outros homens da época. Conforme instrução do anjo, ele deveria assumir o compromisso de cumprir a vontade de Deus e assim ser um exemplo de homem fiel ao povo. Mas o flerte com o pecado o fez perder tamanho privilégio. Infelizmente, assim vivem muitas pessoas. Elas perdem a oportunidade de se tornar um exemplo de vida, fé e testemunho para o mundo, porque preferem
satisfazer a própria carne, a agradar ao Todo-Poderoso. Então a força que Sansão teria vinha de Deus para vencer os seus inimigos, né? E assim ele poderia julgar Israel e livrar Israel das mãos dos seus inimigos. Juízes 14. E desceu Sansão a Timnate, e vendo em Timnate uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timnate das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Quer dizer, os olhos, ele está ligado ao coração, né? Então, ele era guiado pelo sentimento, né? Ele se atraiu pelo corpo e ele esqueceu de buscar uma pessoa que estava no mesmo nível que ele, da mesma fé. E ele foi lá. A mesma coisa ocorre, por exemplo, a pessoa que está na igreja e ela vive a fé, ela está buscando a Deus, mas ela se sente tão carente, tão só, e ela vai no mundo buscar alguém para ela, né? É como o Sansão está fazendo, ele está correndo um risco. O comentário aqui do bispo diz: ela agrada aos meus olhos. Os pais de Sansão o orientaram a não se casar com uma mulher pagã, conforme a lei mosaica instruía. Deuteronômio 7, do 1 ao 5. Ele, no entanto, desprezou a orientação e confiou a sua vida matrimonial a uma atração puramente física. Semelhantemente, muitas pessoas fazem um mau casamento por se basearem apenas em sentimentos, sem considerar os princípios da fé e as futuras consequências dessa união. Quem não tem a sabedoria que vem do Espírito de Deus, age sempre pelo que sente em seu coração. Por isso sofre tanto. Aquele, porém, que possui entendimento é cauteloso com a própria vida. Isto é, suas escolhas são inteligentes e baseadas na palavra de Deus. Então essa pessoa não vive pelo que sente, mas vive pela fé. No 4. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Timnate, e chegando às vinhas de Timnate, eis que um filho de leão, rugindo, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão, como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. O comentário diz assim: a força de Sansão não vinha de si mesmo, mas do Altíssimo. Quando o seu espírito se apossava dele, a pessoa cheia do Espírito Santo também recebe poder para triunfar sobre o inferno e vencer toda investida maligna. Para recebê-la é necessário crer, obedecer e ter um desejo ardente e sincero de ser usado por ele. Assim também não foi com Gideão, que o Espírito de Deus se apossou dele, então ele teve força para ir com os 300. Então a gente vê a mesma coisa. A capacidade não é nossa, mas a capacidade vem de Deus. É Deus que capacita os seus. No 7. Desceu e falou àquela mulher, e ela agradou os olhos de Sansão. Depois de alguns dias, voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão, eis que no corpo morto do leão havia um enxame de abelhas com mel, e tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele. E foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. O comentário diz assim: o leão morto, no voto do nazereado, não era permitido tocar em cadáveres, número 6,6. Mas Sansão ignorou a lei divina e retirou o mel que estava na carcaça do leão. Ele comeu e ainda deu a seus pais, mas escondeu sua origem ilícita. A queda espiritual de uma pessoa ocorre gradativamente. Ninguém esfria na fé de um dia para o outro. Ao contrário, esse processo ocorre de forma lenta e gradual. Embora muitos sejam ativos na sua igreja e cheios de tarefas na obra de Deus, estão caídos espiritualmente.
Esse foi o caso da igreja em Éfeso. Vamos ler Apocalipse 2, do 1 ao 7? Escreve ao anjo da igreja em Éfeso: isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheça as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então essa igreja, ela tinha muitas obras, ela trabalhava, né? Ela até se desviava dos maus, porém, ela havia abandonado o primeiro amor. Porque o primeiro amor é a chama que nos mantém de pé, firme até o final. O 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, o que ele precisava fazer era voltar à prática, né? Aqui foi um erro, já o deslize dele. Nocivo, talvez não perceptível, também não aconteceu nada, mas há consequências. Voltando aqui ao comentário do bispo. Outros, apesar do vasto conhecimento bíblico, não têm mais temor e prazer para seguir os ensinamentos divinos. Portanto, examine a sua alma e veja se você realmente está na fé. Se não estiver, se arrependa e volte ao seu primeiro amor. Voltando ao 10. Descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. E sucedeu que, como vissem, trouxeram 30 companheiros para estarem com ele. Disse-lhe, pois, Sansão: eu vos darei um enigma para decifrar. E se nos 7 dias das bodas o decifrardes e descobrirdes, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupa. E se não puderdes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupa. E eles lhe disseram: dá-nos o teu enigma e decifrar, para que o ouçamos. Então lhe disse: do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que ao 7º dia disseram à mulher de Sansão: persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e a casa de teu pai. Chamaste-nos aqui para nos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: tão somente me desprezas e não me amas, pois desde aos filhos do meu povo um enigma para decifrar e ainda não declaraste a mim. E ele lhe disse: eis que nem o meu pai nem a minha mãe o declarei, e tu declararia a ti? Então essa mulher já está jogando sujo com ele, né? Jogando com os sentimentos, para tirar uma informação dele, né? Porque essa informação seria precisa, porque ela tinha que declarar para os irmãos dela, né? Para os fariseus, que era contra ele. Então ela não era uma boa pessoa para ele. Olha o 17. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade ao 7º dia, antes de se pôr o sol: que coisa há mais doce do que o mel? E que coisa há mais forte do que o leão? E eles lhe disse: se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca terias descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu as colanitas e matou deles 30 homens. E tomou as suas roupas e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro, que antes o acompanhava. Nessa primeira lição de Sansão, eu não sei se ele tomou como lição, né?
porque ele já deveria ali ter visto que buscar uma mulher no meio dos filisteus não era uma boa ideia. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Se você já conhece a história, você sabe que Sansão não usou a cabeça corretamente. Bom, deixa seu comentário. Você já foi vítima do seu coração? Eu garanto para você que eu já. Muitas vezes. E ele nos engana poderosamente. E depois as consequências são terríveis. Mas vale a pena você investir na sua fé, porque quando você tem o homem interior, né, o espírito, o seu espírito forte, você vence a carne, você vence o coração e você então tem uma vida triunfante. Tá certo? Coloque seus comentários, dê o seu gosto, mande para alguém esse vídeo, tá bom? Não esquece não.